Olá, olá, olá. Direto da Central de Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil, assessoria e treinamentos. Mais uma aula assim, não é mais uma aula simplesmente, né? Para refletir assim. Uma aula de filosofia da educação. E hoje nós iremos falar assim do grande e renomado assim, educador Jean Piaget. É, é um pensador assim renomado, que trabalhou assim as causas primeiras das coisas, recorrendo às suas origens, à sua gênese, da filosofia assim, da educação, principalmente trabalhando assim, buscando a fundo o assunto assim, para compreender assim a psicologia, o comportamento das crianças. Nasceu em Genebra, na Suíça, em 1896. E ele defendeu assim a investigação epistemológica, não é? O estudo assim da origem das coisas, que também é chamado epistemologia de teoria do conhecimento, que é o conhecimento total e genuíno, não é? Que trabalha assim as questões da metafísica, da lógica e filosofia da ciência. E aqui no Brasil nós temos um especialista, não é? De repente eu até erro assim o nome, mas depois você pode pesquisar assim. Yves de Lataille, que é assim um profissional competente assim, que trabalha muito essas questões assim de Piaget, do qual entende a fundo, tudo na humildade, inclusive é uma pessoa muito humilde assim, com profundo conhecimento sobre o assunto, não é? E a principal pergunta de Piaget qual que era? Para trabalhar essas questões assim, psicológicas, adentradas da criança. Ele se perguntava e se punha assim a observar, não é? Como se constrói o conhecimento? Essa é uma pergunta, não é? Daí Piaget usa a palavra construção. A sua teoria assim é baseada e conhecida como construtivismo, não é? É um construtivista. É, ela foi cunhada por Piaget, essa palavra construtivista, não é? Então ele vai observar, tendo situações, problemas, principalmente através de crianças, mas da qual a sistemática serve para poder entender todo assim o andamento do ser em si, não é? E quais as dificuldades que encontram para resolver esses problemas as crianças, não é? E assim, nenhuma psicologia pode ser considerada hegemônica. Ele tem essa humildade de poder assim analisar e verificar assim o todo se aparelhar assim no eixo da reflexão. Isso é bonito, não é? Ele se destaca assim por mais de 70 livros escritos, centenas de resenhas e artigos, não é? Isso. Eu não vou falar assim desses livros agora assim, mas são muitos, não é? Sua teoria ajuda a saber como lidar com as crianças, não é? Então, assim, quando a gente mais estuda, assim, procura entender e compreender a fonte de tudo, a gente pode, assim, viver melhor e compreender por que a pessoa se comporta de determinada forma, principalmente analisando, assim, as crianças em si, assim, não é? É tão importante as suas obras e a sua forma de passar tudo isso, que ele foi considerado o Einstein da psicologia, não é? Uma das pessoas, assim, de maior destaque mundial, diante, assim, das pessoas que viveram, assim, no mundo, não é? No século XX. Então, o tema essencial é a psicologia da inteligência, não é? O volume da sua obra é gigante para isso, não é? É uma teoria consistente para afetividade, para moral, desenvolvimento da inteligência, isso, desenvolvimento da inteligência, e ponto 2, a construção do conhecimento. Então, ele trabalha essa questão da epistemologia genética, entendida como Gênesis, não é? Filosofia da ciência. Como que os homens constroem conhecimentos? E aí a gente reparte de novo aqui com você, compartilha isso novamente, não é? A função da inteligência é adaptar-se ao meio, não é? Do ponto de vista da inteligência, a inteligência é uma organização de processo. E aí ele vai desenvolver, criar assim várias palavras, conceitos, né? Entre eles tem a assimilação, que é uma questão de interpretação, a acomodação, assim, e uma das suas palavras assim é equilibração, que é a estabilidade da organização emocional e isso gera algo em movimento e dinâmico. Por isso não usar a palavra equilíbrio, não é? Equilíbrios sugere algo estável, parado.
e equilibração, quer dizer, equilibra, mas fica ali, né? Equilibração. E a principal palavra da qual ele desenvolve, diante de toda a sua teoria, é chamada de estágios. São estágios. E esses estágios é o desenvolvimento da educação, e ele não é em linha reta, que é assim chamada de linear, ou seja, por acúmulo de informações, mas é um movimento que se dá por saltos, sobressaltos, rupturas, a inteligência dá saltos. E quais são os estágios definidos por esse grande educador assim, que trabalha a episteme, assim, a origem primária, investiga tudo isso, da linha de Piaget, não é? Então, ele vai desenvolver esses estágios em 3. O primeiro é o estágio sensório-motor, que é do 0 aos 24 meses, do 0 aos 2 anos. O segundo estágio é o pré-operatório, que é dos 2 aos 7 anos. E o terceiro estágio é o operatório, de 7 anos até os 12 anos, assim, a fase assim que a criança já não é mais criança e desencadeia a puberdade e já passa assim até algo assim formado, digamos assim, não é? Só para eixo de compreensão e reflexão. E esse estágio operatório, do qual é o terceiro estágio, ele é dividido em 2 partes. O primeiro é o estágio assim operatório concreto, a divisão primeira assim, não é? O estágio operatório, então nós temos o operatório concreto, e o outro é o operatório formal, não é? Esse operatório concreto varia entre 7 e 11 anos, e o operatório formal oscila assim dos 8 até os 12 anos, não é? Isso. Então vamos procurar compreender assim os eixos centrais da sua psicologia, do seu aprofundamento epistemológico, a gênese das coisas assim, não é? Então nós temos assim o primeiro estágio sensório-motor. A criança nasce e tem até os 2 anos. É extremamente importante. A inteligência para ele anterior à fala. Existe uma inteligência aqui para ele pré-verbal, antes da fala da criança. É também chamada de inteligência prática, onde a criança não emprega a linguagem, mas apenas suas ações e percepções. Então, mesmo sem falar através dos movimentos, de tudo aquilo que é ordenado pelas crianças, existe um quê, um porém ali que está sendo dito e que deve ser observado. Então, é esse primeiro estágio, não é? Sensório-motor, não é? Isso. Nós temos, então, essa primeira parte aqui. E depois nós temos o segundo estágio, que é pré-operatório, que é dos 2 aos 7 anos, não é? Então, aí nós temos a qualidade da educação muda. Podemos chamá-lo também de representação. E aqui apenas um exemplo. Então, a criança, ela se reconhece, por exemplo, diante do espelho. E aqui uma comparação, né? Ela olha, ela sabe que é ela ali, não é? Ela que está presente ali. Então, se tem esse reconhecimento, esse avanço. Então, esse é o segundo estágio, chamado de pré-operatório. E aí, então, tem a introdução à linguagem, nesse estágio também, introdução à moralidade depois dos 4 anos. Depois nós temos o terceiro estágio, que é o estágio operatório, não é? Isso. Então, o que é a operação, não é? É a organização da conquista lógica do pensamento. Então, é onde se chega à verdade, se chega à certeza, não é? Aí você pergunta, por exemplo, e aqui eu recorro assim, aquele grande assim, isso, especialista aqui no Brasil, não é? Do qual eu coloquei assim, especialista assim em Piaget, não é? Que é o Ives, assim, não é? Onde ele cita assim, em uma das suas apresentações assim. E aí ele vai falar assim: quem é mais culpado? Uma pessoa que quebrou um copo querendo ou uma que quebrou 10 copos sem querer? O que está em jogo aqui? É o tamanho do dano moral e a intencionalidade. E aí você pergunta: os dois são culpados? Aí, de repente, a resposta é sim. Qual o mais culpado? Aí depende do que a pessoa vai analisar. Se ela baseia-se no tamanho do estrago ou na intencionalidade. Do ponto de vista prático, assim, de hoje no mundo capitalista,
o tamanho do estrago importa muito mais do que a intencionalidade de uma forma geral. Só que tudo tem uma variante aqui e deve ser, assim, analisado. Então, a criança ela vai se envolver nessas questões assim e vai operando, não é? Para a gente poder compreender assim. Então, a criança, quando ela chega a esse estágio final, do qual ela já sabe operar a concretude, a observar e a ver a totalidade das coisas, não é? Ela já vai se preparando e se moldando. Então, a importância desse método de Piaget, desse construtivismo, não é? É aprender a olhar melhor a criança. A razão é potencializada, que deve ser desenvolvida na vida, não é? E fazer é compreender. Então, ele nos leva, assim, a um trabalho de reflexão, não é? E a ação é justamente o adulto observar como que a criança opera, e ele deve observar, assim, cada estágio e está, assim, ajudando, coordenando. Não é só o papel da escola, mas de onde se vive assim também, não é? Então, a primeira escrita da criança é o desenho, pode-se dizer, percebendo a hipótese da criança, não é? Então, então a criança ensaia suas hipóteses, não é? O construtivismo de Piaget, ele valoriza o conhecimento prévio do aluno, nesse sentido, de que a gente tem que saber valorizar aquilo que ele tem, aquilo que ele traz, não é? De repente, o aluno desenvolve alguns eixos, mas outros desenvolve, não é? E é esse prévio que nós devemos criar ganchos, não só também aqui nessas fases, nessas etapas que Piaget trabalha com as crianças, mas também na fase da adolescência. Saber criar ganchos, saber pegar na mão, vamos adiante. A aprendizagem é um processo construído internamente, não é? Isso. E aí passa de um conhecimento X para um conhecimento X mais 1. É isso que deve se somar diante das competências e habilidades, não é? Então, por isso que a obra toda de Piaget é baseada na inteligência e construção do conhecimento. A obra piagetiana, ela trabalha bem isto, para que a gente possa somar e aglomerar, assim, a amplitude de tudo aquilo que faz a pessoa agregar a sua personalidade à construção humana, de um ser humano melhor para atuar como cidadão. Ednilson Lourenço de Moraes, direto da Central da Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil. Assessoria e treinamentos. Um abraço.